Fala, Mito, seja bem-vindo aqui ao canal de Cartoleiro Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para a 24ª. Já aproveita e siga nosso Instagram, né? Beleza? Fizemos aí 77 pontos nessa rodada. A média ficou em 56, né? Fizemos 21 pontos a mais. Ficamos ali na dúvida ali, né, galera? Da questão do lateral esquerdo, porque a gente no vídeo a gente tem colocado o Luciano Juba, né? E aí a gente ficou na dúvida em quem colocar, né? Ixi, deu uma gaguejada agora. Será Piquerez ou o Renan Lodge, né, do Atlético Mineiro. Acabou a gente colocando aí o Piquerez, que como o Palmeiras não foi muito bem. Agora sim, eu acho, na minha opinião, que teve alguns desarmes aí que não deram, mas tudo bem. Mesmo assim, a diferença foi mais de 10 pontos, né? Mas é isso aí. O meio de campo aí, Patrick foi mal, né? Quer dizer, não foi mal pro Cartola, né? Mas ele deu alguns passos ali. Os jogadores que perderam ali, o próprio Carboneiro, que não era nosso reserva de luxo, né? Que perdeu duas chances claras ali, né? Na cara do gol. E o São Paulo não foi bem com a Arboleda, né? Arthur Dias também não foi legal. O goleiro Arcanjo aqui, show de bola. Neymar participou dos gols, né? Mas não com assistência. E Arias foi muito mal, né? Muito mal mesmo. Pedro aí arrebentou. Vamos vender nosso time aqui. Lembrando, galera, que a rodada fecha aí sábado, né? Fecha sábado às 15h59. A gente vai estar sabendo aí da escalação aí de Fluminense e Remo. Então, tranquilo demais, né? É um dos favoritos na rodada. Além dele, o Palmeiras é favorito contra o Vasco, né? Tem esse confronto aí. O Vitória vem muito bem jogando em casa, mas é um clássico, galera. Então, assim, complicado, né? O Santos deu uma melhorada, né? O Mirassol aí e ainda joga hoje pela Libertadores. O próprio Santos também joga pela Sul-Americana, né? Tem o São Paulo aí com chance aí de fazer gols, né? Não de, digamos assim, de vencer, porque a Chapecoense, os caras estão nem aí mais, né? Vai o jogo mesmo pra tentar fazer gol. E tanto que no último jogo foi 3-3 contra o Bahia, né? E aqui tem jogo equilibrado, né? Botafogo e Atlético Paranaense. Botafogo aí tomou aquele sacode de 6-1, perdeu o Vitória, né? Coritiba e Corinthians. Os times que jogam Copa do Brasil, galera, pra semana. Aqui a gente tem Internacional Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, inclusive, na terça-feira, assim como o Cruzeiro, né? Que os dois se enfrentam. Tem Palmeiras e Vasco, que joga também Copa do Brasil. O próprio Vitória e Santos, que joga Copa do Brasil também. Aí vamos começar nossa escalação. Galera, pro gol, assim, eu vejo assim, opções, né? Tem o Thiago Volpe, que é uma boa opção. Sempre o Bragantino em casa tem jogado bem, né? Tem feito algumas defesas. Lucas Arcanjo vem pontuando bem jogando em casa, inclusive foi nosso último goleiro, mas assim, clássico, tô fora, tá, galera? A gente tem dois grandes favoritos aqui, na minha opinião. Temos o Fábio, né? Um confronto favorável pro Fluminense aí. E também temos o Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel tem sempre pontuado, apesar que no último jogo contra o Fluminense tomou 3 gols, fez 0,90, né? Mas ainda assim não negativou, né, galera? E Fábio tem um confronto aí contra o Remo. O Remo é um time que também finaliza, tem jogadores bons ali. Difícil, né, de escolher, porque o Palmeiras tem tomado gols em casa, quase todos os jogos, né? Mas eu vou colocar aqui o Carlos Miguel por enquanto, tá? Eu gosto muito do Carlos Miguel. O Vasco também tem jogadores ali que finaliza, né? Mas para mim são os dois melhores, tá? Fábio e Carlos Miguel. Por enquanto no reserva aqui, galera, eu vou colocar aqui o goleiro do Cruzeiro. Não contando com SG, mas sim com defesas, né? Porque o Flamengo finaliza bastante. E aqui laterais. Galera, laterais a gente tem aí pra mim bons laterais pra rodada, né? A gente tem o Piquerez aí, o cara que cobra escanteio, né? Inclusive foi uma assistência dele no último jogo, aí ele foi uma falta tomou um cartão, né? No último jogo fez alguns desarmes, não deram. E também temos o René aí, que é um cara muito bom para desarme, não para ataque, mas assim, para desarme, né? O Samuel Xavier também é uma boa, né? O Google está suspenso, então a certeza dele jogar. Um cara que acho que já aqui do Remo, que joga muito pelo aquele lado ali, que vai muito para cima, então chance de desarmes, né? E do Palmeiras a gente só tem o Pequerez por enquanto, né? E também temos aí, galera, lembrando que o Escobar deve jogar do lateral esquerdo nessa rodada, se não me engano, o Matheus Bahia está suspenso, então ele deve jogar do lateral esquerdo, a menos que colocou a Aguirre, né? Porque muitas vezes o Inter colocou a Aguirre para jogar. Então se a gente souber aí que a Aguirre for para a lateral esquerda,
Aí a gente bota colocar aí o Bernabé. Juninho Capixaba é uma boa, tá? O cara sem SG tá fazendo muitos desarmes, como sempre, né? E também temos aqui o Cuiabano, né? Que vai marcar o Alan aí, que o Palmeiras por aquele lado gera muito desarmes, muito jogo. Então, Cuiabano contra o Ademir aí, contra o Bahia, ele fez mais de quase 14 pontos, né? Só muitos de desarmes. Então, assim, é um bom nome, tá? Por enquanto, galera, eu vou estar colocando aqui o René do Fluminense, tá? Fluminense. E nosso outro lateral vai ser o Piquerez novamente. Beleza? Vou colocar logo reserva aqui. Reserva. A gente tem que sempre colocar um bom, né, galera? O próprio Samuel Xavier aqui. Na defesa, galera, na defesa, acho que o melhor para desarmes é o Alec Barbosa, né? Aqui, o do Palmeiras contra o Vasco, né? O cara que vai mais pro combate. Só que, cara, a fase do Gustavo Gomes, né? Nos últimos 2 jogos, fez gols, né? Então, assim, difícil deixar o cara de fora, né? No momento dele. O Vasco tem uma certa dificuldade ali na bola aérea, então é um bom nome, tá? Quem quiser dobrar de repente e mudar aqui a composição, né? É outra opção. Barbosa é muito bom. Nosso outro zagueiro aqui vai ser o Ignacio, como a gente vai sabe da escalação, dá para colocar o Ignacio tranquilamente, né? Tem o próprio Thiago Silva aí também, que não é um cara de tanto combate, né? Mas pensando em SG, o próprio Murilo aqui outra opção, para quem quiser diferenciar. Para mim, galera, são esses aí mesmo, né? Não vejo outros zagueiros não, para rodada, é uma rodada difícil. Eu acho o jogo Flamengo e Cruzeiro é jogo de gols, né? Acho que o Cruzeiro não vai poupar nesse jogo. Vou adiantar o nosso treinador aqui. Tem Marcão do Fluminense e Abel Ferreira do Palmeiras, tá? A gente vai com o Abel Ferreira aqui por enquanto, tá? Tem mais recursos, né? O Palmeiras jogando em casa. Como eu falei, se a gente for analisar aqui os últimos jogos do Palmeiras, como um mandante, né? Ele ganhou como em casa aqui, na verdade, né? Como mandante, ele está aqui nos últimos 5 jogos, só uma vitória contra a Chapecoense, né? Ó. Empatou, perdeu, aí empatou e empatou. São nos últimos 5 jogos, o Palmeiras só ganhou no Lanterna, Chapecoense, né? Mas, compensação, o Vasco fora de casa, empatou contra o Bahia, né? Mas perdeu por Vitória, perdeu por Internacional. Isso aqui foi antes da parada, né? Beleza, galera? Então vamos voltar aqui. No meio de campo a gente tem aí 2 opções para mim que é praticamente unanimidade, né? Que é Neymar, tem produzido muito jogando em casa, né? Mirassol aí vem na estabilidade, apesar de não é um jogo fácil não, tá? O Mirassol é um time, teve aquela goleada do Flamengo, vai jogar pela Libertadores aí contra hoje, né? Mas o Mirassol é um time muito bom, tá? E nosso outro meio aqui vai ser o Arias, no último jogo fez 0,90, mas é, é um cara dispensa comentário, né? E o terceiro meio, galera, que eu vejo mais dificuldade aqui. A gente tem aí o próprio Arrascaeta, né? Como boa opção, Matheus Pereira é um jogo difícil, tem o Alan tem um confronto ali com o Cuiabano ali bem duro, né? O Cuiabano é um jogador que marca bastante, tem muita força. Mas assim, não temos muito meias na rodada. Tem o Alan Patrick aí que pode, dependendo da situação do time que for o Atlético Mineiro, possa ser que ele consiga fazer alguma coisa, né? E ele não entende a Patrick, ele chegou na cara do gol, ele tocou a bola, não chutou, não chuta, né? Só chuta se for de direita, de esquerda ele não chuta. Tem o Rodrigo Nestor também que tá muito bem, né, galera? A gente colocou ele no último jogo. O Bahia fez 3 gols, ele não deu nenhuma assistência, incrível, né? Mas Martinelli do Fluminense é uma opção, né? A gente não tem uma Costa que, se eu não me engano, tá suspenso, mas Savarino tá machucado. Parece que tá machucado, né? Se fosse pro jogo ia ser titular, né? Mas a gente não tem. Então só nos resta mesmo uma Arrascaeta, né, galera? Com potencial para rodada, tá? Mesmo sendo um jogo difícil, né? No jogo pela Libertadores fez um gol, é um cara que tá melhorando seus ritmos de jogo, né? Zagueiro aqui reserva, vamos botar o próprio Thiago Silva, né? Mas como eu falei, a gente vai saber da escalação do Fluminense. E no nosso meio de campo aqui, reserva vai ser o Alan mesmo do Palmeiras, tá?
O Vasco não vai papar nesse jogo, né? Pau, né? Porque o Vasco tem um jogo pela Copa do Brasil, mas pela fase, pela situação que tá. Aí no ataque, galera, no ataque a gente tem uma dúvida aqui: Flaco Lopes ou Vitor Roque, né? Eu vou de Flaco Lopes porque o Vitor Roque ainda não vem bem. Pode ser que nesse jogo ele volte, né? A fazer gols, a jogar muito. A gente também tem aqui o Pedro, né? Que tá uma fase absurda. Quando o homem joga, ele passou aqui, ó, 3 jogos sem fazer nada, na verdade, né? Aí fez contra o Mirassol 2 gols e deu as 2 assistências na Libertadores, né? Então, e perdeu e teve chance de fazer gol, né? Então vou colocar ele aqui no nosso time. E nosso terceiro atacante aqui, galera, vai ser o Luciano, tá? Luciano, porque fora de casa a Chapecoense tem tomado muitos gols, né? São Paulo fora de casa não vem muito bem, isso é verdade. Só é ali não ganhou, só tem um empate, 4 derrotas. Então, mas assim, é um jogo de gols, né? Eu acho. E aí tem a nossa dificuldade de reserva de luxo aqui. A gente precisa ter alguém do Fluminense no ataque, né? O Fluminense deu uma melhorada. A gente não sabe quem vai jogar, seu próprio Hulk. Você vem com o Germancano. Tem o Canobre também, que é outra opção, que é um cara que principalmente tem média básica. E tem, galera, então Samuel Lino, né? Que tá na fase de Samuel Lino, tá jogando muito, cara. Que golaço ele fez. Você vê o gráfico dele aqui, ó. Entendeu? Então, assim, pra mim vai ser uma reserva de luxo por enquanto. É o Samuel Lino. Na verdade, o Hulk, né? O Hulk do Fluminense. Infelizmente, vai sobrar pro Samuel Lino, mas. Como é que se diz? Tem que ter a opção dos times que são favoritos, né? O Palmeiras é favorito, São Paulo, chance de fazer gols. Flamengo, chance de fazer gol. Fluminense, chance de fazer gol. E aí você tem que ter jogadores deles, né? No meio pra frente. E tem o próprio Santos com o Neymar, né? Então, vou colocar de capitão aqui o Flaco Lopes. Então, a minha dúvida aqui já é o Pedro ou Samuel Lino, né? Porque o jogo, querendo ou não, é difícil contra o Cruzeiro. Não é um jogo fácil. Só que os caras estão jogando demais, Samuel Lino e Pedro. Então, essa dúvida aí. Por enquanto eu vou fechar com esse time aí, tá? Mas eu vou. Até sábado a gente vai ter mais novidade. Vai que o Flamengo. O Flamengo não tem pra que poupar, que não joga a Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro sim. Tem Copa do Brasil terça-feira e logo um clássico contra o Atlético Mineiro. Mas os caras devem estar engasgados com o Flamengo pela eliminação, né? Pode querer jogar, dar um gás, né? Então, galera, esse time aí, valeu, tamo junto.